Olá pessoal, nessa aula de revisão eu vou apresentar para vocês dois métodos para resolução de sistemas lineares. O primeiro método que eu vou apresentar aqui para vocês é o método de substituição. Ele consiste em você isolar uma variável que está presente em uma das equações, deixando ela em função da outra variável. Você vai pegar essa expressão resultante e substituir na outra equação que você não manipulou. Evite, no caso, de trabalhar com essas variáveis que têm um coeficiente diferente de 1. Porque ao fazer esse isolamento, você vai obter uma expressão que depende de uma fração. E geralmente vocês encontram dificuldade para trabalhar nesses casos. Nessa situação que estou apresentando aqui para vocês, eu poderia, por exemplo, na primeira equação, isolar a variável y. E na segunda equação eu poderia isolar a variável x, porque ambas têm um coeficiente igual a 1. Então, aqui para este exemplo, eu vou pegar a primeira equação e vou isolar meu y. Então, nós teremos o seguinte: y é igual a 3, que é o que já está antes, depois da igualdade, né? E esse 2x que vai passar para o outro lado e que vai ficar negativo. Então, onde for y na minha segunda equação, eu vou substituir ele por essa expressão, que é o 3 menos 2x. Então, aqui na nossa segunda equação, vai ser x mais 2 vezes o valor de y, que é dado por 3 menos 2x. E isso é igual a menos 1. Aqui, então, vai ficar o x, porque primeiramente eu vou eliminar esse parênteses, multiplicando 2 por esses dois elementos que estão aqui dentro. Então, olha só, mais 2 vezes mais 3, a gente vai obter mais 6. Mais 2 vezes menos 2, nós vamos obter menos 4x, que é igual a menos 1. Nós vamos juntar, então, aqui esse x com menos 4x e vamos obter menos 3x. Isso é igual a menos 1. Esse mais 6 passa para o outro lado como menos 6. E aí nós vamos obter, então, menos 3x igual a menos 1 com menos 6 dá menos 7. Observem que a constante, ou o coeficiente que multiplica x aqui, é negativo, então vamos multiplicar toda a nossa equação por menos 1. Nós vamos obter, então, 3x igual a 7. E aí, isolando o x, vamos obter, então, 7 dividido por 3. Esse é o valor de x. Agora, a gente precisa achar o valor de y. Como que isso vai ser feito? Nós vamos, então, substituir esse valor encontrado nessa primeira expressão que nós encontramos anteriormente. Então, olha só, y é igual a 3 menos 2 vezes x, que é 7 terços. Então, y é igual a 3, nós vamos multiplicar essa fração aqui primeiramente, né? Onde vai ficar 2 vezes 7 dá 14. Aqui não tem nada mais subtende que é 1, então 1 vezes 3 vai dar 3. E aqui eu tenho uma subtração de frações. Então, primeiramente, nós vamos encontrar o MMC dos denominadores, que no caso é 3 e 1, e que é o próprio 3. Então, olha só, 3 dividido por 1 dá 3, que vezes 3 dá 9, menos 3 dividido por 3 dá 1, que vezes 14 resulta em 14. Então, nosso y vai ser igual a 9 menos 14 dá menos 5, dividido por 3. Então, a solução aqui desse nosso sistema é o par ordenado formado pelos elementos 7 terços para x, né, que é como se fosse a nossa abscissa, e menos 5 terços, que é o valor de y, ou a nossa ordenada. Então, esse é o método de substituição. O próximo método que eu vou apresentar aqui para vocês é o método da adição. Ele consiste em você somar as duas equações para eliminar uma das variáveis. Neste caso aqui, por exemplo, eu tenho o sistema 5x menos 4y igual a menos 5 e a outra equação que é 2x mais 4y igual a 26. Olha o que acontece quando eu somo as duas equações. Ó. Eu vou somar, então, aqui, ó, membro a membro da equação. Então, vou somar aqui, ó, 5x mais 2x resulta em 7x.
Menos 4y com mais 4y, eles serão cancelados. Então, uma variável foi cancelada e agora eu vou obter uma equação que depende apenas de uma variável. Aí aqui agora, ó, menos 5 mais 26, a gente obtém ao final 21. Aqui eu tenho uma equação, então, simples para resolver. Ó. Isolando o x, eu vou obter x igual a 21 dividido por 7, e que ao final eu obtenho x igual a 3. Para achar o valor de y, eu vou substituir esse x igual a 3 em qualquer uma das duas equações do sistema. Eu vou pegar a primeira, por exemplo, né? Então, vou ter aqui, ó, 5 vezes x, que vale 3, menos 4 vezes y, que é o que eu quero descobrir, que é igual a menos 5. 5 vezes 3 dá 15, aqui eu vou ter menos 4y igual a menos 5. Vou pegar esse mais 15 e passar para o outro lado da equação, que vai ficar menos 15. Então, eu vou obter isso daqui, ó. Observe, então, que aqui eu posso somar esses dois números e conservar o sinal, o que vai resultar em menos 20. Vou multiplicar por menos 1, porque o coeficiente que multiplica y é negativo. A gente sempre tem que deixar positivo. E observe que aqui eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. Então, menos 20 vezes menos 1 vai resultar em mais 20. Isola agora o y, que vai ficar 20 dividido por 4. E aí a gente obtém que o y é igual a 5. Então, a solução desse sistema é o par ordenado, dado por 3 para x e 5 para y. Neste outro exemplo também, que é para a gente resolver pelo método da adição, a gente pode observar o seguinte aqui. Se eu somar as duas equações aqui, eu não vou anular nenhuma das variáveis. Por exemplo, 2x mais x vai dar 3x. Y mais 3y vai ficar 4y. Então, eu não vou conseguir anular nesse caso aqui. Mas a gente pode utilizar um artifício que é multiplicar toda a equação por um valor determinado que, ao resultar em outro sistema, a gente consiga eliminar uma das variáveis. Por exemplo, observe aqui, se eu quisesse eliminar a variável y desse meu sistema, eu poderia então aqui, ó, pegar a minha primeira equação e multiplicar por menos 3. Porque assim, olha o que aconteceu. 2x vezes menos 3 ficaria menos 6x. Mais y vezes menos 3, nós vamos obter menos 3y. Mais 2 vezes menos 3, vamos obter menos 6. A segunda equação, vou manter do mesmo jeito. Ok? Por que eu multipliquei por menos 3? Porque, olha só, o y aqui da minha segunda equação é 3 positivo. Então, para eliminar esse y aqui da minha equação, ele teria que ter então aqui um menos 3. Por isso que eu multipliquei toda a minha equação por menos 3. Observe, então, que se eu somar aqui as duas equações aqui agora, eu vou conseguir eliminar o meu y. Vai resultar, então, aqui, ó, menos 5x, que é igual a menos 10. E aí você vai resolver esse sistema para encontrar a solução. Eu quero mostrar ainda aqui nesse exemplo que eu poderia também realizar o mesmo processo, né, de multiplicar a equação por um valor, obtendo um sistema diferente, mas que ao final também a gente vai encontrar o mesmo resultado. Por exemplo, vamos supor que esse sistema aqui eu queira eliminar a variável x ao invés de eliminar a variável y. Então, olha só, se aqui eu tenho 2x e aqui eu tenho x, eu deveria, então, fazer com que esse x tenha um coeficiente igual a menos 2. Então, multiplicando toda essa equação aqui por menos 2, ó, nós obteríamos o seguinte sistema. A primeira equação vai manter do mesmo jeito. E aí, a segunda equação, nós vamos multiplicar toda por menos 2. Ó, x vezes menos 2, vamos obter, então, menos 2x. 3y vezes menos 2, nós vamos obter menos 6y, que é igual a menos 4 vezes menos 2, que vamos obter o valor mais 8. Somando aqui agora as duas equações, ó, vamos observar que o x será anulado. Nós vamos somar aqui, nós vamos obter
menos 5y, que é igual a 10. Bom, e aí vocês podem resolver esse sistema aqui, e ao final vocês vão observar que o x e o y obtido nos dois sistemas serão iguais. Neste último exemplo, a gente tem aqui que os coeficientes das duas equações são diferentes. Daí que mesmo que a gente faça a soma dessas equações, nenhuma das variáveis será anulada, mas ainda assim eu posso aplicar um método de adição. Observe aqui, por exemplo, vamos definir que eu vou anular a variável y aqui nesse caso. Então, como aqui os coeficientes são diferentes, né, de 1, nós vamos fazer o seguinte. Vamos determinar primeiramente o MMC desses dois valores. Então, MMC de 2 e 3 vai ser 6. Então, o que a gente vai fazer com esse valor 6? Nós vamos fazer com que o coeficiente da variável y das duas equações sejam 6. Uma vai ser 6 positivo e a outra vai ser um 6 negativo. Né? Porque na hora que eu somar as duas equações, eu vou anular a variável y. Então, olha só. Aqui, para que esse 2 vire um 6, eu deveria multiplicar, então, por um 3. Né? Na segunda equação, eu vou ter que multiplicar por um 2, porque aqui meu y é 3, e para resultar em 6, devo multiplicar por esse valor. Observe que um deles aqui vai ter que ser negativo, então você pode fazer a escolha de qualquer um. Pode ser a primeira equação, sendo aqui multiplicado por menos 3, ou eu poderia multiplicar a segunda equação por menos 2. Vamos supor então o seguinte, que eu vou multiplicar a primeira equação por menos 3, então a segunda equação vai ser multiplicada por mais 2, para que assim eu tenha sinais alternados nas duas equações. Então, olha só como é que vai ficar o nosso sistema. 3x vezes menos 3 dá menos 9x, 2y vezes menos 3 eu vou obter menos 6y, 6 vezes menos 3 eu vou obter menos 18. Na segunda equação, que eu vou multiplicar por 2, eu vou obter o seguinte, 4x mais 6y, que é igual a 10. Veja que eu multipliquei todo mundo por 2. Agora, ao somar as duas equações, vocês podem observar que a variável y será anulada. E aí nós vamos obter aqui ao final, ó, menos 9x com mais 4x dá menos 5x. E isso é igual a menos 18 com mais 10 vai ficar menos 8. Observe que a variável x aqui tem um coeficiente igual a menos 5, que é negativo. Vou multiplicar por menos 1 para ficar positivo. Então, vamos obter ao final 5x igual a 8. Isolamos o x aqui, passando 5 dividindo. Então, vai obter que x é igual a 8 quintos. Para achar agora o valor de y, eu vou substituir esse x em qualquer uma dessas equações aqui iniciais. Então, por exemplo, vou pegar a primeira equação, que é 3 vezes o valor de x, ou seja, 3 vezes 8 quintos, mais 2y, que é igual a 6. Ao multiplicar aqui, eu vou obter 24 quintos, mais 2y, que é igual a 6. Isso aqui é uma equação do primeiro grau que tem fração. Eu oriento vocês a fazer o seguinte, tire o mínimo múltiplo comum de todos os elementos que tem aqui na nossa equação, que no caso vai ser o 5. Então a gente vai colocar aqui uma fração só antes da igualdade e depois também, com o único denominador que será o 5. Pega esse 5 e divide pelo 5 anterior, a gente vai obter 1 e multiplicar pelo 24, dá 24. Mais 5 por 1 dá 5, vezes 2y, vai ficar 10y, que é igual. 5 dividido por 1 dá 5, vezes 6 vai dar 30. E aí, agora que vocês reduziram toda a sua equação ao mesmo denominador, vocês podem simplesmente eliminar esse denominador e trabalhar só com o que há no numerador. Ou seja, vai ficar 24 mais 10y, que é igual a 30. E aí agora tem uma equação que não tem fração, e aí eu posso apenas isolar o meu y aqui. Então vai ficar o seguinte,
Vou deixar o 10y desse lado, que é igual a 30. O 24 passa para o outro lado negativo. Então, 10y é igual a 30 menos 24, que vai resultar em 6. Y vai ser igual a 6 dividido por 10, porque isso que multiplica o y passa dividindo. Vejam que aqui eu posso simplificar ainda a minha fração, por 2. E vamos obter aqui ao final 3/5. Então, a solução aqui do nosso sistema é o par ordenado, 8/5 para x e 3/5 para y. Pessoal, aqui nesse caso, a gente poderia até ter evitado um pouco de trabalhar com frações se a gente transformasse essas frações em números decimais. O 8 você poderia dividir por 5 e aí obteria, por exemplo, 1,6. O 3/5 aqui também, se você ao final resolvesse por esse processo, você ia encontrar também o valor igual a 0,6. Essas respostas são equivalentes, tá? Então você poderia escolher resolver com o número decimal, que às vezes pode se tornar mais fácil, do que trabalhar com frações. Ao final o resultado será o mesmo. Bom, pessoal, então é isso. Nessa videoaula eu apresentei então para vocês dois métodos para resolver um sistema linear, que é o método da substituição e da adição. Quando vocês forem resolver um sistema, vocês podem adotar qualquer método aqui ensinado, tá? Fiquem ao critério de vocês de como vai ser resolvido esse sistema. Qualquer dúvida, entra lá em contato comigo no WhatsApp ou na nossa página no Classroom. Bons estudos e até as nossas próximas videoaulas.